Olá a todos, sejam bem-vindos a uma aulinha sobre demanda do ponto de vista da distribuição e marketing. A gente começa esse nosso encontro exatamente falando um pouco sobre como a gente estabelecer uma perspectiva prática de quantas pessoas poderiam adquirir um produto. Lembrando, né? Produto como um bem, ideia ou serviço de uma oferta de uma empresa num determinado mercado. E esse é o nosso assunto de hoje. Vamos falar um pouquinho aí sobre demanda. Quando a gente fala de demanda, tem diversas variáveis que podem afetar o processo de mensuração. E demanda não é uma coisa simples, né? Para prever demanda, você tem algumas características que são fundamentais de imaginar. Bom, o que eu vendo, para quem eu vendo e o que está acontecendo nesse ambiente de negócios. Então, a gente começa exatamente pela questão do ciclo de vida de um produto, imaginando que o ciclo de vida pode ser uma coisa extremamente difícil de perceber quando você pega um produto muito comum, muito utilizado, como uma calça jeans, mas, ao mesmo tempo, essa mesma calça jeans, ela pode ter sido afetada no seu desenho, no seu estilo, na entrega de cores ou de efeitos, que pode estar relacionado a um modismo. E isso faz que o ciclo de vida dela seja relativamente curto. Então, o ciclo de vida vai estar muito relacionado numa relação assim muito apropriada entre início de lançamento, maturidade das vendas e depois queda das vendas. Então, é bem diferente quando a gente está falando de uma perspectiva bastante prática de quando ela vende mais, quando ela entra em maturidade e quando caem as vendas, isso tudo está relacionado à demanda. Esse é um ponto bem interessante para a gente perceber como funciona esse processo. Esses são pontos fundamentais dentro dessa linha. Outro ponto é a precisão de mercado. E precisão de mercado é quando você tem capacidade de definir alguns aspectos interessantes, como, por exemplo, gênero, né? Faixa de idade ou faixa etária, renda, e algumas outras características, como, por exemplo, determinar aspectos religiosos, culturais, ou inclusive aspectos relacionados a nível de educação. Geralmente, esses agrupamentos e características demográficas, quanto mais preciso eles são, melhor para a definição de demanda. Se você pega um produto que é amplamente utilizado ou massificado, quase que, ou talvez até uma commodity, fica muito complicado de estimar demanda, porque você vai ter que dividir isso, inclusive, pela questão da oferta e concorrência. É bem mais complexo. Agora, se você tem um medicamento, por exemplo, da indústria farmacêutica, que atinge uma camada como idosos, ou então como pessoas com doenças muito específicas, em que os números da Agência Nacional de Saúde ou do próprio Ministério da Saúde especificam o tamanho dessa população, fica fácil de você ter uma precisão de mercado e determinar muito bem qual público que você vai atingir. Dentro dessa linha, a gente continua com a questão do ciclo de uso. E o ciclo de uso, ele tem muito a ver na relação de quanto em quanto tempo essa demanda vai buscar o seu produto. E aí vem uma coisa interessante, né? Quer dizer, se você tem uma demanda com relação à medida de um carro, você vai ter ciclos de uso do ponto de vista de usar aquele carro até ele não se tornar mais eficiente, seja por uma questão de conforto, questão de economia, ou até de custo de manutenção, e você vai fazer uma substituição. Em alguns modelos de carro, você chega a ter um ciclo de uso de 36 meses, mas aí vem uma outra característica que é a fator renda. Quer dizer, quem tem mais acesso, mais dinheiro, ele vai estar estabelecendo uma perspectiva diferente de troca, que não se trata só de uma questão de eficiência, mas também uma questão muito apropriada ao fato de ele não ser mais novo, ele não apresentar mais um ineditismo, ele já ser comum nas ruas, e até pessoas de faixas de renda
diferentes estão usando o mesmo carro. Então, você vai ter características de ciclos de uso, às vezes, de 12 ou menos meses. Ou seja, a pessoa compra um carro, fica 6 meses, e depois ele troca por um outro veículo. Isso vai acontecer dentro dessa característica de ciclo de uso, como, por exemplo, um refrigerante em casa. Tem famílias de baixa renda que o refrigerante ele vai ter ciclos de uso semanais, tem outras famílias, talvez com renda mais elevada, que eles são ciclos diários, e é claro, né, ninguém vai sair para comprar refrigerante todo dia, mas ele vai repor aquele volume de consumo diariamente, e isso, claro, afeta no processo do volume vendido também. Continuando, a gente tem uma outra característica, que são variações de ciclos. Aí você pode ter ciclos sazonais ou ciclos não tão frequentes ou tão seguros de acontecer. Então, você, por exemplo, tem um ciclo sazonal que é o inverno. O inverno, quando chega, ele modifica consumo de alimentos, consumo de vestuário, consumo de turismo e consumo em relação, inclusive, ao hábito de você consumir gastronomia, lazer e outras coisas. Falando do mesmo inverno, as variações de ciclos nem sempre são sazonais. Você vai ter situação que, em princípio, parece sazonal, como o inverno, mas você vai ter variações de intensidade do inverno. Então, você vai ter invernos que são muito parecidos com uma primavera, praticamente uma estação de transição, do que propriamente o inverno. Vai ter invernos rigorosos, né, muito frios. Então, você tem todas essas relações climáticas que podem modificar demais a intensidade disso, principalmente com as perceptíveis mudanças climáticas que você, claro, graças aí às questões de previsibilidade do clima, você já consegue saber com antecedência, mas não tão grande assim, em que você possa fazer um bom planejamento de marketing para esse caso. Outro ponto que afeta muito a questão de demanda são as ações promocionais da empresa. Entram todas as questões, sejam de propaganda e publicidade, ou sejam também as promoções de vendas. De promoção de vendas, você tem aí sempre o incentivo de compra, seja nas questões de parcelamento, seja nas questões de desconto, ou premiações, ou sorteios, enfim, uma infinidade de coisas que faz realmente o volume de vendas subir. E aí você faz previsões de demanda em cima do público que você tem estimado ou esperado, chamado público-alvo, e você vai ter também agregado ao que você está entregando na promoção de vendas, um volume que você vai estar tirando da concorrência, ou um volume de pessoas, e aí fazendo aqui mais ou menos o seguinte, né? Desenhando mais ou menos um alvo aqui para a gente entender. O teu público-alvo está aqui no centro, e você, com uma promoção de vendas, você consegue atingir públicos periféricos, públicos marginais, que estão à margem do teu alvo, que não seria o público realmente com identidade para comprar o que você vende, mas com uma promoção de vendas ele se sente atraído pela oferta, ou pelo desafio, ou pelo concurso, ou por uma premiação, enfim, qualquer outra coisa, e isso pode funcionar muito bem. E outro ponto são as métricas demográficas, que são móveis. Então, as métricas demográficas, sejam de renda, por exemplo, que flutua muito de um período econômico para outro, ou de uma região para outra, passando por questões, por exemplo, de mudança na distribuição etária da população. Então, uma população que há 30 anos no Brasil era muito mais jovem, agora já tem a densidade maior de uma população madura, de 30 até 50 anos de idade, e futuramente, talvez até 2050, a gente tem uma população com uma pirâmide invertida, poucos jovens, uma quantidade média de idade madura e uma grande quantidade de pessoas com idade avançada, acima de 50 anos de idade, até pessoas com 100, 110 anos de idade. Nessa perspectiva, o teu planejamento de demanda, ele tem que considerar todas essas possibilidades. Eventualmente, você pode perceber outras variações,
que afetam demanda. Essas aqui servem muito mais como referência para uma análise de médio e longo prazo. E é bacana perceber também que em algumas situações, dependendo do que é vendido, você não consegue ter precisão e muitas vezes você tem uma indefinição de tipo de público ou até da característica de consumo desse público, principalmente quando se trata de um lançamento de produto. Alguns métodos básicos para você trabalhar a demanda. Então, depende muito se o teu produto é um lançamento, se você está entrando numa nova região, se você já está trabalhando numa região antiga, com uma marca estável, mas a economia mudou, ou então entrou um novo concorrente no mercado. Tudo isso tem que ser levado em consideração e muitas vezes essas questões dessas variáveis, elas vão realmente fundamentar a sua decisão em termos de estratégia. Parando para entender um pouco disso, a gente tem duas linhas básicas de trabalho de demanda. A primeira linha básica é exatamente a demanda por características de análise longitudinal, ou seja, ao longo do tempo ou ao longo de um estudo. Essa característica ela vai ser muito apontada para empresas que já estão no mercado, para marcas que estão no mercado e para análises históricas, como, por exemplo, crescimento demográfico, ou então curva econômica, seja uma dependência em relação, por exemplo, a câmbio, a taxa de juros, a inflação, ou qualquer outra coisa assim. Então, um ponto muito importante são o histórico de vendas. Entender como isso flutua e como se comporta essa demanda do ponto de vista de regularidade ou então de curvas excepcionais. Essa questão toda, ela tem uma perspectiva muito mais prática e até muito mais fácil de contabilizar dentro de uma projeção futura. E aí você trabalha com tendências estatísticas, quer dizer, se você tem um determinado elemento, por exemplo, em que num determinado período do ano, ou de uma frequência, por exemplo, é, bianual, ou até quinquenal, por exemplo, você percebe que isso pode voltar a repetir em um determinado futuro, e aí, a partir daquele momento, aquelas instabilidades de venda podem voltar a ocorrer. Está relacionado com ciclos, nem sempre sazonais, né? Então, você tem, por exemplo, o El Niño, que afeta toda a parte de produção agrícola, afeta a distribuição de chuvas e alta temperatura, ou afeta realmente inverno e verão. E aí, quando aparece, você sabe o que vai acontecer com o teu produto, com o mercado, o que você vende. Claro, né? Lembrando, não serve para tudo. Então, essa é uma análise causal, né? Você sabe o que está acontecendo, você tem uma relação de um passado, de um histórico, e você pode contar muito com a opinião de equipe de vendas, equipe comercial, que tem uma vivência, tem uma experiência, tem uma história para contar. Outro ponto é exatamente experimentos e análise de cenários, né? Então, olhando um pouco do que foi dito aqui, como que a gente consegue reproduzir o início e o término de uma determinada sequência do que está acontecendo. Essa é uma característica bem marcante, bem interessante para você fazer previsibilidade. Está fazendo um plano de 10 anos, de 5 anos, por exemplo, então talvez você já tenha condições, nesse plano de 5 anos, de incorporar uma tendência de crescimento ou queda de vendas previsível. Então, você pode dizer assim, legal, vou fazer uma taxa de expansão, por exemplo, de 10% ao ano no crescimento da empresa. Então, se você faz 10% ao ano, pode ser que no quarto ou talvez no quinto ano, você possa reduzir ou até incrementar mais crescimento nisso. Então, são as decisões que vão acontecer em função de histórico, de causa, que você possa dizer que são reproduzíveis, né, dentro de determinados ciclos. E, além disso, você pode trabalhar com testes piloto, que ajuda muito essa situação de verificação conforme o comportamento, promoção de vendas, ou qualquer outra característica de produto que esteja sendo colocado no mercado.
Falei ali do aspecto da análise longitudinal, então a gente pode dizer que ao longo do tempo a gente tem essa capacidade de definir elementos. Agora a gente vai falar aqui do aspecto transversal. Então, o método transverso, ou seja, você vai fazer um corte no tempo para fazer uma análise bem específica. Imagine que você esteja num processo de lançamento do mercado, ou chegando com a sua marca já conhecida numa região nova, com diferentes aspectos relacionados à concorrência. E isso faz me lembrar, por exemplo, da entrada de grandes marcas aqui no Brasil, como a Walmart, como a Procter Gamble, como o Carrefour, que quando chegaram no Brasil, eles vieram com uma expectativa de impacto e de crescimento muito grande, e eles bateram aqui em empresas bem estruturadas e bem firmes, né? A Procter Gamble, por exemplo, chegou no Brasil e a gente tinha uma marca que, claro, não se compara com tamanho, força e estrutura com um Bombril, né? E que era uma marca forte na época que eles chegaram, que era lá no início dos anos 90, e outra marca que já era uma marca internacional, que era a Unilever, que também fez bastante barreira de entrada. Carrefour, a mesma coisa, eles chegaram aqui, nós tínhamos alguns grupos grandes, e que alguns até já foram embora e viraram outras marcas, como o Grupo Sendas ou Pão de Açúcar, e que também barreiraram bastante a entrada do Carrefour. Tudo isso, né, imaginando que a expectativa de demanda seria arrasadora, um mega grupo, o maior grupo em número de lojas do mundo, Carrefour, chegando ao Brasil e sendo barrado ali pelo Grupo Pão de Açúcar. Depois disso tem muita história para contar, né? Não foi assim tão simples para o Pão de Açúcar. Mas olhando então, chegando no momento, fazendo exatamente esse corte transversal, pegando uma data e uma análise cirúrgica ali, né? Aquele detalhezinho assim de como vai ser o efeito dessa chegada da empresa ou de uma marca nova. Então, a gente usa o sistema fracionário, ou seja, eu vou pegar um mercado e vou fracionar esse mercado. É uma coisa assim, bastante simples, né, do ponto de vista de análise, mas ele precisa de muita acuracidade, muita precisão, porque mesmo com precisão estatística, precisão demográfica, vai dar erro, porque estamos trabalhando aqui em ciências sociais, né? Então a gente está trabalhando com variabilidade humana, comportamento, cultura, uma série de outros fatores importantes. Para a gente trabalhar isso, a gente usa como base dados demográficos, vou comentar um pouquinho mais disso no final desse nosso encontro, e a partir dali você cria um índice em cadeia, ou seja, você vai fracionando conforme o perfil do teu público-alvo. Então, você tem lá um público-alvo, e esse público-alvo ele tem características, seja características de renda, de gênero, de faixa etária, de idade, no caso, pode ser, inclusive, relacionado a características comportamentais, alguma outra coisa que possa ser mensurável, né? Então, tem essas características que a gente tem que lembrar. E, além disso, né, desse índice, você pega a tua base da população, de uma localidade, de um bairro, de uma cidade, de um município, de um estado, e você vai fracionando em cima dessas características do teu público-alvo, fazendo cortes sobre cortes. Pegar uma população total, daí você tira o gênero feminino, depois você tira uma faixa de idade, depois você tira uma faixa de renda, e você vai chegando no ponto fundamental ali. Imagine se a gente pegasse, por exemplo, uma cidade do interior. Você está chegando numa cidade do interior, você quer abrir um negócio lá dentro, e você precisa saber, afinal, quantas pessoas aqui estariam aptas para fazer a aquisição de um produto, né? Ou de um bem tangível, como alguma coisa como vestuário, ou então carros, ou até serviços, como, por exemplo, uma academia de ginástica, de atividade física, ou até mesmo uma escola. Então, por que a gente coloca aqui, por exemplo, uma cidade pequena? Porque se você entrar dentro de uma grande cidade, você já tem alguns complicadores na sua análise, porque você vai estar sempre levando em consideração, por exemplo, pegar Grande São Paulo.
Então, a gente tem aqui a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, aí você tem cidades por aqui, cidades por aqui, cidades aqui, 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 pronto, tá? Cheio de cidades na Grande São Paulo. Aí você fala assim, legal, quero pegar a minha demanda em São Paulo. Muito bom, bacana. Então, a tua demanda em São Paulo vai ter aqui, por exemplo, pegando mais ou menos aqui, o município de São Paulo, você vai ter uma população de 7, 8 bilhões de habitantes, mas na grande São Paulo você vai ter 18, 20 milhões de habitantes. E, por favor, não leve em consideração esse número que eu estou falando agora, porque como vai estar gravado, esse número está sendo extremamente ilustrativo. Mas, a qualquer tempo, você vai ter um problema de mensuração de demanda, em que pese que depende do que você está vendendo. Porque, no fundo, a gente tem uma característica muito relevante nessa história toda, que é a quantidade de pessoas que migram e que saem para trabalhar e que voltam para dentro da cidade de São Paulo o tempo todo, todos os dias. Então, você tem que fazer uma percepção mais ampliada e não tão simples quanto é essa de um método transversal. Você vai ter que fazer pesquisas de benchmark, você vai ter que fazer pesquisas de concorrência, pesquisas longitudinais, né, de histórico de vendas do produto, mesmo que o teu produto seja um lançamento, para até chegar no ponto de ter essa acuracidade. Falando aqui, então, por exemplo, desse município, é um município que fica no interior do estado de Goiás, município de Cristalina, município que vive muito da forte produção agrícola local, município rico e bastante em fase de crescimento. Olha que interessante, né? Quando a gente vai calcular a demanda, a gente tem que perceber os traços econômicos do município ou da região que você está trabalhando, para também nessa acuracidade, nessa precisão, você não fique achando que é daquele jeito para sempre. Você pode ter municípios ou regiões ou bairros que são decadentes. Você pega um bairro, por exemplo, em São Paulo, como Morumbi, ou você pega um bairro, por exemplo, como Copacabana, e nos dois casos você tem bairros históricos que, no fundo, eles não vão melhorar tão cedo. Eles chegam num ápice ali, Morumbi, inclusive, um bairro com um grau de problematização social muito grande, e que ele não tem uma tendência de crescimento. Então, isso tudo é muito importante para a gente levar em conta nesse processo de decisão. Vamos aprofundar esse estudo? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente pegue uma franquia. Essa franquia, inclusive, já teve no Brasil, hoje ela é muito raro a encontrar, acho que deve ter umas 4 unidades no interior de São Paulo, e uma das características é exatamente que essa é uma franquia que tem uma segmentação muito precisa, tá? Essa segmentação, ela está muito relacionada à atividade física, uma academia de atividade física, voltada para público feminino, mas ela tem características bem marcantes. Vou pegar aqui a população dessa cidade chamada Cristalina. E essa cidade, ela tem uma população por volta de 50 mil habitantes. Abrir uma unidade franqueada numa população de 50 mil habitantes precisa de cuidado, precisa de atenção. Então, a gente tem duas coisas aqui que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, é exatamente demanda, que é o que a gente está analisando aqui precisamente, e a segunda coisa, que eu acho que é o mais importante, que é as metas necessárias de vendas para fazer com que o caixa, né, que o dinheiro entre e banque o investimento de uma instalação, de uma academia dessas. Como a cidade tem 50 mil habitantes, e essa academia é voltada para o público feminino, e a gente vai usar aqui ilustrativamente alguns números arredondados. Por exemplo, gênero feminino, 50% da cidade. Então, isso aqui é um número interessante para a gente perceber. Segundo, a academia ela tem um foco em pessoas e mulheres que querem trabalhar o corpo, né, e a atividade física em torno de faixa de idade de 35 a 55 anos. Isso é muito bacana, e aqui a gente já tem um corte de faixa etária que representa 30% da população. Então, a gente já tem um corte no volume de população da cidade, 50 mil habitantes, de 50%,
Desses 50%, a gente está tirando 30%, que é a quantidade de população nessa faixa de idade, e a academia não é excessivamente cara, mas não é barato. Então, ela é muito focada nas rendas B e C, mas só que é um C+, né? E ela não é público A, e ela não é público C-, e ela não é D. Ela fica dentro dessa faixa. Na perspectiva de distribuição de renda, não é nível Brasil, mas nível Centro-Oeste, a gente está falando de aproximadamente, principalmente nessa cidade, que é uma cidade rica, de 10%. Em outras situações, em outras cidades, fica menor do que isso. Então, já tiramos 50%, tiramos 30%, agora tirando 10%. Pegando aqui o grau de instrução superior, que é uma característica de pessoas que tomam decisões mais aprimoradas com relação à atividade física, saúde e tudo mais, 20% da população tem grau de instrução superior. E, por último, um estilo de vida saudável. Por que que isso entra dentro da expectativa de demanda? Porque uma característica marcante para quem faz atividade física é que, principalmente para quem é o dono da academia, é que a população tenha que fazer, a população contratante da academia, tenha que fazer um percurso de contrato de 1 ano. Não adianta uma pessoa fazer a matrícula, pagar a primeira mensalidade, depois não aparecer mais e cancela. Então, a gente tem que pegar um perfil de vida saudável e que representa 30%. Dentro dessa linha, a gente vai ter algumas características de definição. Por exemplo, a academia, como público-alvo, ela vai ter uma perspectiva bastante bem clara de que não é necessário que a academia esteja cheia, mas que ela precisa ter certeza que pelo menos o público-alvo vai estar lá presente e matriculado. Quer dizer, quando a gente fala de mulheres de 35 a 55 anos, pode ter uma mulher de 20? Sim. Pode ter uma mulher de 70 anos? Sim, também. Então, não está restringindo, mas está sendo preciso. Então, esse é um ponto importante. Começando aqui a nossa estratificação, se a gente, então, pega metade da população, a gente vai ter 25 mil mulheres, e aí é bacana, porque daí é muita mulher para a academia, mas se a gente pega apenas 30% da idade, a gente já cai para 7.500 mulheres. Para uma academia, 7.500 mulheres ainda é muita mulher. E se eu tiro a renda, que representa 10% de 7.500, eu já chego a 750 mulheres. Olha, parece que caiu muito, mas, na verdade, 750 mulheres ainda é um volume muito considerável para que se possa fazer matrículas, tá? Agora, vamos ao ponto fundamental aqui. Se eu tiro o estilo de vida, já cai para 250 mulheres. E aí já vem uma questão interessante. Olha só, ficou arriscado. 250 mulheres é uma expectativa de demanda, mas não é uma certeza. E isso pode afetar fortemente a questão das matrículas. Agora, percebam que a gente não fez aqui a extração de grau de instrução superior. Aqui é uma coisa muito interessante. Até vou fazer uma marca aqui um pouco mais forte para a gente entender. Por que que não foi tirado o grau de instrução superior? Porque se você pega o perfil brasileiro, perfil da população brasileira, e você entende que uma mulher que tenha acima de 35 anos, que tenha uma renda, uma classe social B, e que ela tem, inclusive, estilo de vida saudável, não que isso esteja na relação, basicamente ela vai ter grau de instrução superior. Não teria sentido nós tirarmos 20% da faixa de renda, dessa faixa de idade, do gênero feminino, que hoje, inclusive, representa a maior parte da população estudantil de ensino superior no Brasil. Então, grau de instrução superior foi descartado dentro desse corte de demanda. Então, precisa de uma sensibilidade do analista para não exceder demais os cortes. Agora, do outro lado, a gente tem agora a capacidade de carga da academia. Uma coisa bacana, quando a gente fala de capacidade de carga, é quanto que pode ter, no máximo, de matrículas dentro
de uma academia, ou de capacidade de vendas dentro de um restaurante, ou capacidade de carros num pátio no estoque de uma concessionária, ou inclusive a capacidade de ocupação de assentos num voo, num 737-800 com 140 passageiros, que vai de uma capital para outra. Então, tudo isso vai ser muito importante para a gente estar qualificando melhor o aspecto relacionado de o quanto que eu preciso de pessoas numa região para adquirir o meu produto. Então, vamos lá por partes, né? Então, olha só que interessante. A academia, ela tem um circuito de atividades e esse circuito, ele é concluído diariamente em meia hora. Então, não é uma academia para a pessoa ficar muito tempo, uma hora e meia lá malhando. Ela é uma academia extremamente intensa, aeróbica e, ao mesmo tempo, com forte esforço muscular. Então, esse circuito, a academia ela pode ter 2, 3, 4 circuitos implantados, mas vamos supor na cidade do interior um circuito só de equipamentos. Nesse circuito cabem 7 mulheres por meia hora, o que daria 15 mulheres por hora, numa jornada de 3 atividades por semana. Isso dariam 100 mulheres, e somando, né, uma meia hora complementar, dariam 200 matrículas por mês. Quando você pega 200 matrículas por mês, e aqui vem um ponto muito importante, você já tem um número menor do que os 250, que são as 250 mulheres que estão dentro do teu perfil de público-alvo. Então, abrir ou não abrir a academia, não se trata apenas dessa decisão. Tem que se analisar economicamente a cidade, as tendências em relação a consumo e principalmente concorrência na cidade, porque a concorrência pode já estar estabelecida e, inclusive, roubando um pouco desse público-alvo que é esperado. Agora, o que é interessante, né, falando aqui agora como consultor, se o empresário me procurasse e dissesse assim, olha, fizemos o corte, a demanda é essa, e a pergunta é, abro ou não abro? Então, claro, os outros fatores de marketing, né, como vai ser implantada a academia, que local que vai ser implantado, qual vai ser a precificação, como vai ser toda a comunicação, vão realmente fazer diferença. Mas, numericamente falando, a gente tem toda a situação e toda a condição de abrir. Lembrando que você não vai estar restrito a B e C ou aos 35, 55 anos. Então, sempre dá para pegar um público marginal nessa situação. Então, aqui já vai uma pista importante para a gente fazer um desenho de demanda e entender como isso vai funcionar de uma forma mais tranquila. Então, uma base de demanda total, né, dentro de um ambiente desse, ele vai estar sempre sendo exatamente uma aplicação bem básica da fórmula de quantidade demandada, vai estar com o número de consumidores, vezes a quantidade consumida, vezes a precificação. Essa é uma relação bastante lógica de imaginar que você vai ter uma fórmula bastante simples para chegar nesse número. Agora, o que importa, né? Esse número, esse faturamento, a precificação, a meta, tudo depende de outras variáveis de marketing que estão dentro do composto do mix de marketing que não estão sendo contemplados nessa aula. Então, tem que saber, vou ter força para fazer isso? É fácil para mim, como empresário, por exemplo, falar assim, vou conseguir captar 100 clientes nessa semana. Depende. Qual é a tua alavancagem? Quanto você tem de dinheiro, o que você vai fazer de comunicação, de campanhas, enfim, uma série de coisas. A demanda está lá, está te esperando, ela está lá esperando você. Só que ela precisa saber que você existe, quanto que você cobra, o que você está fazendo, enfim, todos os detalhes fundamentais nesse processo. Os elementos de previsão de demanda, eles são essenciais para a gente estar fazendo toda essa conta, e eles passam por várias percepções, né, com relação à tendência, aos ciclos que eu comentei com vocês, às sazonalidades, né, a sazonalidade regular, essa aí geralmente é de curto prazo, pensando em curto prazo, é um prazo de 1 ano, alguma coisa assim. Quando você para pensar em moda, os ciclos sazonais
são semestrais, né? Outono, inverno, primavera, verão. Quando você pensa em chocolate, ou quando você pensa em panetone, você já tem ciclos mais largos, né, que podem ser semestrais, aproveitando Páscoa e Natal. Então, depende do que a gente está falando, esses ciclos podem regular um pouquinho para lá ou para cá, serem mais enxutos ou mais largos. Eventos irregulares, e geralmente são ações a serem descartadas. Recentemente, a gente vem percebendo mudanças climáticas, e isso às vezes são ciclos irregulares, que não dá para ter uma precisão muito confiável, se vai ter ou não vai ter. Então, esses são pontos fundamentais para a gente entender. Algumas métricas para previsão de demanda que a gente pode levar em consideração. Então, a gente começa com a relação de identificar a população de um município ou de uma localidade e saber se essa população ela é realmente urbana ou se essa população ela é em parte rural, onde que está o teu produto, qual o alvo que ele quer atingir e se essa população é confiável. A gente estava falando ali de Cristalina, tem uma população de 50 mil habitantes, boa parte dela não mora dentro do ambiente urbano, se bem que a maioria está lá. Você vai ter municípios no Brasil que são verdadeiros micropaíses da Europa, né? Então tem municípios no Mato Grosso que parece o tamanho da Suíça, e vai ter uma série de localidades pequenas aldeias, pequenas vilas, que não fazem parte da sede do município, mas conta a população e não faz parte de um ciclo de consumo. Idade média da população, essa é uma métrica muito importante, principalmente quando o teu produto depende disso. Gênero, que são elementos que podem alterar muito pouco de uma região para outra, mas é importante a gente sempre estar medindo, não adianta usar, né, uma perspectiva de que metade é gênero masculino, outra feminino e outras coisas assim, principalmente por conta de aspectos culturais, sociais e principalmente migratórios. Então, tem cidades que muita gente sai, ou homem ou mulher, enfim, e altera bastante a realidade. Grau de instrução é fundamental, e analfabetismo. Essa é uma métrica importante, porque isso vai variar uma série de fatores, inclusive com relação ao aspecto da tua comunicação. Renda média, o PIB per capita, indica fortemente aspectos relacionados a tipo de tomada de decisão em termos de consumo da população. PIB da região, aí vem duas coisas, né? O PIB per capita representa realmente uma distribuição da economia pela população, e o PIB da região é exatamente o quanto que a região gera de riquezas. Então, são duas perspectivas diferentes. É importante perceber que você vai ter municípios que têm um PIB muito elevado, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, mas o PIB per capita cai bastante, porque a população é imensa, e você vai ter Brasília, por exemplo, que é bem menor o PIB em relação a São Paulo. Por outro lado, o PIB per capita é bem mais elevado. Eu não diria bem mais elevado, né, mas é bem representativo em termos de elevação. Para que vocês possam pesquisar e ter essas fontes dessas métricas que a gente acabou de mostrar aqui, é bem bacana vocês levarem em consideração duas fontes interessantes. Eu vou colocar a primeira aqui, que eu acho que é mais emblemática, que é o site cidades.ibge.gov.br. Esse site é muito bom. Naturalmente que tem limitações, o relatório, por exemplo, de um censo, ele vai estar muito mais completo do que essa página do IBGE. Essa página, ela é uma página de pesquisa rápida, mas muito boa, muito eficiente e bem detalhada, dos mais de 5.500 municípios do Brasil. Então, você vai estar encontrando ali todos os dados que você precisa. Aspectos relacionados população urbana, população rural, distribuição de idade, distribuição de gênero, enfim, economia, até nome do prefeito vai estar lá. Então, é uma boa pista para você fazer uma avaliação de expansão de negócio com métricas razoáveis de, de demanda. Quando você entra dentro de
situações relacionadas, por exemplo, a municípios ou regiões de outros estados, né? Você não está querendo só aqueles dados do IBGE, mas você precisa de mais informações, aí você vai ter as secretarias de desenvolvimento econômico, em alguns lugares você não vai ter a secretaria, mas vai ter algum órgão, ou da prefeitura, ou do governo do estado, que vai fazendo mapeamentos demográficos, mapeamentos econômicos, que vão te dar esse subsídio. Aqui em Brasília, só a título de exemplo, a gente tem o site ip.df.gov.br, que é o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, que publica periodicamente todos os levantamentos de dados aqui do Distrito Federal. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o PEDAD 2021 com os resultados, e a partir dali você consegue ter um relatório para cada uma das regiões do Distrito Federal. Já que Brasília não tem município, o governo do Distrito Federal provê todas as regiões urbanas que estão aqui com os relatórios. Quando você vai para um estado de Goiás e você pega um município bastante evoluído como Jataí, Anápolis, Itumbiara, para citar alguns aqui, você vai ter secretarias municipais que fazem levantamentos estatísticos específicos. O governo do estado de Goiás, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, tem esses dados, tá? Mas não desce no nível de profundidade, de interesse e especificidade que uma prefeitura tem, que pode desenvolver e que pode trazer. A gente não vai encontrar isso em 10% dos municípios do Brasil, tá? Então, assim, e 10% são muitos municípios, a gente está falando aí de mais de 500 municípios, mas a maioria não vai ter sequer uma secretaria, sequer uma pesquisa sobre o próprio município. Quem vai ter é o próprio Estado, né, o governo estadual, e, em última análise, o IBGE, que também vai amparar muito bem com esses dados. Com essas informações, a gente encerra essa videoaula aqui, para a gente ter uma percepção bastante clara, bastante específica, com relação à questão de demanda. Naturalmente que seria muito bacana, muito oportuno, a gente ter, inclusive, capacidade de passar para vocês características bem específicas de cada tipo de atividade econômica, cada tipo de dados necessários, mas é bacana porque aqui já dá para ter uma boa ideia como captar informações, como analisar essas variáveis, como fazer uma demanda transversal, uma análise transversal e, às vezes, inclusive, longitudinal. Então, muito obrigado e acompanhe todas as aulas que estão gravadas e disponíveis para vocês. Até!